Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, bom dia ou boa tarde para você que clicou nesse vídeo aí. Hoje eu vim aqui abençoar você, né, nos abençoar com uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. E eu quero compartilhar contigo aqui um texto bastante conhecido, tá bom? Lucas capítulo 19 fala sobre Zaqueu, o publicano. Quero ler o versículo 5 que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí no versículo 10 diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem não conhece a história de Zaqueu, né? Zaqueu é bastante conhecido, a história de Zaqueu, e é uma história maravilhosa, né? Muito bom mesmo. Mas o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo, aqui, sobre essa história de Zaqueu, algo que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos, é que o Senhor Jesus, ele veio para salvar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele veio para os doentes, para os necessitados, né? O Senhor, ele quer salvar vidas, ele quer salvar pessoas. E Zaqueu, a história de Zaqueu é que Zaqueu era um publicano e ele era visto diante daquele povo judeu como um pecador, porque ele trabalhava para Roma, né? Ele cobrava imposto ao povo para poder beneficiar Roma. Então, Zaqueu era muito mal visto diante do seu povo. Então, chega um dia que Jesus vai passar por Jericó e Zaqueu vai saber que Jesus vai passar por ali e ele vai subir numa figueira brava para poder ver Jesus, né? A Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura. Então, Zaqueu não tinha como estar no meio da multidão para poder ver Jesus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subir numa figueira brava para avistar Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus avista Zaqueu. E ele fala assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, né? Jesus observa que Zaqueu, ele vai fazer uma ação e aquela ação de subir naquela figueira brava vai chamar a atenção de Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele quer pousar, ou seja, ele quer se hospedar na casa de Zaqueu. Ali, no meio daquele povo ali, havia ali um grande falatório, porque Jesus iria habitar na casa de um pecador. Nossa, como é que ele vai habitar na casa de um pecador? Né? Zaqueu, logo Zaqueu, né? Zaqueu, cobrador de imposto, aquela coisa toda, né? Aquela crítica toda. Mas Jesus, propositalmente, ele quer habitar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu também é filho de Abraão. E ele quer salvar Zaqueu, né? Ele quer dar uma nova direção para Zaqueu. Ele quer que Zaqueu mude de vida. Ele quer tirar aquela impressão. Ele quer que as pessoas olhem para Zaqueu com outros olhares. Então ele vai dizer assim: hoje me convém pousar na tua casa, né? É como se ele estivesse dizendo assim: Zaqueu, hoje eu tenho uma palavra para você. Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa, vou entrar na sua vida e vou mudar a sua história. Então, ele vai pousar, né? Ele vai habitar na casa de Zaqueu. E aquelas pessoas não entendem nada, né? As pessoas ficam ali se questionando: Zaqueu, quem é ele? De certo ele poderia habitar em qualquer outra casa, né? Ali haviam pessoas, doutores, né? Haviam muitos lares para que ele pudesse se hospedar, mas ele escolhe a casa de Zaqueu. Porque diz aqui no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu está perdido. Zaqueu está cometendo coisas que não provém, não agrada, né? E as pessoas também estão infelizes por conta daquela ação de Zaqueu. Então, Jesus quer mudar. Interessante que Jesus olha, né? Avista aquele homem e ele vai falar: Zaqueu, né? Jesus conhece Zaqueu, ele vai chamar ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, né? Zaqueu, acredito que Zaqueu se surpreende. Ué, Jesus, né, conhece meu nome? Ele conhece, ele sabe, né, irmãos? Ele conhece, ele nos conhece, ele conhece você, ele me conhece, ele conhece a tua história, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu lar, ele conhece a tua família. Por isso que ele vai dizer: hoje me convém, Zaqueu, pousar na tua casa. E aí,
Ali Jesus na casa de Zaqueu, acredito eu que uma conversa, um diálogo, Jesus fala para Zaqueu e ali Zaqueu também se expressa, portanto que ele vai reconhecer, né? Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, né? Vou devolver quadriplicado, né? Diz aqui a palavra do Senhor. Se tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Ele vai reconhecer, né? Aquela visita na casa de Zaqueu vai fazer com que Zaqueu reflita, vai fazer com que Zaqueu reconheça, né, o que tem feito de errado. E era isso que Jesus queria. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu para poder salvar Zaqueu, porque ele vai dizer, esse aqui também é filho de Abraão, né? Então o que eu quero dizer com esta palavra, né? De repente você está pensando assim, nossa, eu conheço essa palavra, já ouvi falar, né? Bastante que é conhecida, né? Muito conhecida, mas às vezes passa desapercebido nos nossos olhos, né? Uma palavra bastante conhecida. É que o Senhor, ele veio para buscar, ele veio para salvar, ele veio para entrar, para habitar, né? A intenção de Jesus é salvar, a intenção de Jesus é habitar. Às vezes as pessoas não entendem, né? Nossa, por que ele, por que ela? Nossa, às vezes as pessoas questionam por que a casa dela, por que o lar dela, mas o Senhor, ele veio para salvar a tua casa, ele veio para salvar a tua família, ele veio para os doentes, né? Zaqueu, ele sabe de Zaqueu, ele conhece Zaqueu, Zaqueu tá doente, Zaqueu tá passando por problemas psicológicos, né? De fato, Zaqueu, por onde passa, Zaqueu é questionado, é criticado, é zombado, é apontado. Então, Jesus conhece a história de Zaqueu, não é verdade? E aí, Jesus quer salvar. E é muito maravilhoso porque quando Jesus entra na vida de Zaqueu, Zaqueu reconhece, né? E ele fala, vou devolver. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver quadriplicado, né, irmãos? Então, o que eu quero dizer com esta palavra aqui, né? Se você está precisando de mudança de vida, se você a sua casa está precisando de mudança de vida, Jesus tem poder para mudar. Jesus pode mudar. Zaqueu subiu numa figueira brava e aquilo chamou a atenção do Senhor, né? É como se o Senhor olhasse para aquela ação de Zaqueu e visse que Zaqueu está precisando, está doente, está necessitado, precisando de uma palavra, né? E o Senhor chama Zaqueu. Então, se você também precisa, se você também está precisando também, acredito que muitos estão precisando de Jesus. Ele veio para salvar, ele veio para poder mudar a sua história, para mudar a sua família, a história da sua família. Eu não sei qual é a história a sua família tem vivenciado, né? Se tem sido ruim, se tem sido péssimo, não sei. Mas o Senhor, ele quer mudar isso. O Senhor quer mudar a história da tua família. Ele quer entrar e quando Jesus entra, ele muda. Quando Jesus entra, né, tem mudança de vida, né, nas nossas vidas. Então, assim foi com Zaqueu. Com certeza, Zaqueu já saiu da presença do Senhor ali diferente. Com certeza, Zaqueu, ele já não continuaria, de fato, fazendo coisas que não ia prover do Senhor. Então, o Senhor é assim que ele faz com a gente, irmãos. Quando ele entra na nossa vida, ele muda a nossa história. E ele nos conhece. Zaqueu desce depressa, né? Ele conhece, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você está passando, não é verdade? Também quero falar com vocês também aqui em João. Eu esqueci aqui o capítulo e o versículo, mas João fala que uma grande multidão ali seguia Jesus. E Jesus estava preocupado em alimentar aquele povo. E aquele povo, ele pergunta para Filipe como é que iria alimentar aquele povo. A Bíblia fala que ele sabe como vai alimentar o povo, ele sabe como vai agir, mas ele quer provar Filipe, ele quer provar a fé de Filipe. E Filipe olha com uma visão carnal diante daquela situação, né? Mas o Senhor queria que ele olhasse de uma forma espiritual. Assim também como Ezequiel. Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E aí o Senhor pergunta para ele, Senhor, poderão reviver? O Senhor pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel fala, Senhor, tu sabes, né? Então,
Tem coisas que o Senhor nos prova, tem coisa que Ele está nos provando, porque Ele sabe como vai fazer, Ele sabe como vai agir. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, nesse dia, nessa manhã, é que o Senhor, Ele tem mudança para a sua vida, tem mudança para a sua família. Ele sabe como vai fazer, Ele sabe como vai trabalhar, Ele sabe como vai agir. Nós, muitas das vezes, não sabemos como é que vai ser, como vai acontecer. Meu Deus, como é que vai ser? Mas o Senhor sabe, o Senhor sabe. Mas eu quero dizer para você aqui, né, nesse vídeo, o Senhor quer entrar na sua casa, na sua família, quer mudar a sua história. Né? Ele conhece, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o vento que você está enfrentando, o deserto que você está vivenciando, e Ele quer mudar, tá? Ele diz assim, Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. O Senhor quer buscar, o Senhor quer salvar a tua família, o seu lar, você mesmo que está afastado da presença do Senhor. O Senhor te chama, Ele veio para poder salvar, tá bom, meus queridos? E Ele quer mudar a tua história, da tua família também, assim como Ele fez na vida de Zaqueu, tá bom? Então que você possa meditar ainda mais nessa palavra aí e que o Senhor possa continuar falando contigo em nome de Jesus, através dessa palavra, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.